Às vezes na vida ocorrem reviravoltas tão grandes que nos faz pensar que talvez elas de fato devessem acontecer. Nem todo mundo acredita no destino e a maioria das pessoas é frequentemente cética sobre isso. Entretanto, algumas coisas são tão incríveis que é difícil pensar que são uma coincidência. Esta história é um bom exemplo disso. Enquanto se preparava para adotar um bebê ainda não nascido, um casal teve a oportunidade de conhecer a mãe biológica. Aquele encontro veio com uma revelação chocante, quando o pai fixou os olhos na jovem e percebeu que já a tinha visto antes. Walter Mannes e sua esposa Anne cresceram juntos em Arkansas, nos Estados Unidos, depois que a família de Walt se mudou para a cidade na mesma época em que Anne nasceu. A família de Anne morava na propriedade em frente ao gramado da fazenda dos pais de Walt, e suas famílias eram boas amigas. Walt ia à casa de Anne com frequência, mas como ela era apenas uma criancinha, ele não prestou muito atenção nela. No entanto, a menininha loira notou Walt. Durante toda a minha vida pensei, acho Walt Mannes incrível, admitiu Anne. Eu sempre pensei, quando eu crescer eu quero encontrar alguém como ele. Quando Anne foi para a faculdade, seu amigo de infância a ajudou a se instalar e a apresentou a uma igreja. Os dois passaram cada vez mais tempo juntos, conhecendo-se melhor. Um dia, enquanto falava sobre seus sonhos, Walt se lembrou de uma visão vívida que teve quando menino, uma que nunca havia esquecido e nunca esquecerá. Enquanto crescia, Walt adorava ficar ao ar livre na propriedade de 40 hectares de seus pais, onde conversava com Deus, e Deus sempre falava com ele. Durante uma dessas conversas, Deus mostrou a Walt, de 12 anos, uma imagem vívida de uma criança. Ela tinha pele e olhos escuros, lembra Walt. E Deus disse, esta será a sua filha, e o nome dela será Chloe. Anos mais tarde, enquanto Walt Mannes falava com Anne sobre suas esperanças para o futuro, Anne disse que sentiu que Deus a fez para ser mãe. Era o que ela queria mais do que qualquer outra coisa, e ela já havia escolhido um nome para sua futura filha. Ela disse a Walt. Sem contar a ela sobre sua visão de infância, Walt perguntou a Anne que nome ela havia escolhido. Era Chloe, o mesmo nome que Deus disse a Walt anos antes. Walt e Anne ficaram surpresos quando Walt contou a ela sobre sua visão de infância e sua crença de que um dia teria uma filha com o mesmo nome que Anne escolheu para sua futura filha. Como Walt viu Chloe com pele morena e olhos castanhos, ele não achou que Anne, com o seu cabelo loiro, olhos azuis e pele clara, pudesse ser a mãe da garotinha que Deus havia mostrado a ele. Anne, no entanto, sentiu desde o início que Walt se tornaria seu marido. Walt me fazia sentir em casa, disse Anne. Desde o início, senti que era aqui que era o meu lugar, com este homem. Anne estava certa sobre seu futuro com Walt. Os dois acabaram se casando e decidiram começar uma família. Infelizmente, Anne e Walt lutaram para engravidar. Meses se transformaram em anos e sua incapacidade de ter filhos prejudicou seu casamento e testou a sua fé. Anne começou a questionar a bondade de Deus. Devastado pela infertilidade, o casal implorou para que Deus tirasse seu desejo de ser pais, se não fosse o que ele queria para eles. No entanto, seu desejo só ficou mais forte. Anne pensou que talvez isso significasse que eles deveriam adotar, mas Walt
foi inflexivelmente contra isso. Eu chamei de bebê Band-Aid. Estávamos lutando, estávamos sofrendo e eu não queria apenas uma solução, admitiu Walt. Eu não queria apenas um filho, eu queria o filho que deveríamos ter. Deus continuou a trabalhar em Walt e ele acabou deixando de ser inflexível em relação à adoção, apenas querendo o filho que Deus deseja que ele tenha. Com Walt finalmente aberto à possibilidade, Anne começou animadamente o processo de adoção e o casal acabou recebendo a notícia que estavam esperando. É uma menina, dizia o e-mail da agência de adoção, dizendo a Anne e Walter Menes que uma mulher chamada Alison os havia escolhido para serem os pais de seu bebê ainda não nascido. Enquanto o casal aguardava o nascimento da filha, a mãe biológica pediu para conhecer os futuros pais adotivos. Anne e Walt viajaram para o Kansas e Alison abriu a porta. Quando Walt deu sua primeira olhada nela, percebeu muito rapidamente que já tinha visto seu rosto antes. Ela abriu a porta e parecia uma versão adulta daquela menina na minha cabeça, que era do passado, relembrou Walter Menes. O casal conversou com Alison por horas e o assunto do nome do bebê surgiu. Anne e Walt já tinham tirado o nome de Chloe de questão, abandonando-o por coincidência. Mas quando perguntada se ela havia pensado em um nome, Alison disse: desde que engravidei, antes mesmo de saber que era uma menina, tenho chamado essa bebê de Chloe. Anne e Walter Menes ficaram chocados, percebendo que Deus manteve a promessa que fez a Walt quando menino. Todas as dúvidas de Walt sobre ter um bebê Band-Aid desapareceram imediatamente e completamente. Quando a mãe biológica disse o nome Chloe, em um instante eu me tornei pai. Mesmo antes de ela nascer, eu era pai dela, disse Walt. Anne e Walter Menes se tornaram pais de Chloe, exatamente como Deus sempre planejou. Essa presença surreal de Deus estava ao nosso redor e eu o senti me dizendo: vê o quanto eu te amo, você vê isso, você vê o que eu fiz. Tenho escrito esta história, você não tinha ideia, há anos que escrevo esta história. Desde que o Walt era criança escrevo essa história, disse Anne. O que eu vi como ele não me amando foi, na verdade, ele sendo o mais amoroso que poderia ter sido, explicou Anne, admitindo que tinha sido tola e que sua perspectiva foi distorcida por causa de sua dor. É como se ele estivesse sussurrando para mim naquele momento: eu estive aqui esse tempo todo e você não sabia, mas estive aqui esse tempo todo, andei nesta coisa com você e só estava dizendo: confia em mim, confia em mim, confia em mim. Eu tenho algo bom pela frente. Eu acho Deus incrível, acho incrível a maneira como Ele lançou as estrelas no espaço. E esse mesmo Deus, o mesmo Deus que impede o mundo de desmoronar, Ele me ama, acrescentou Anne. Algumas pessoas definitivamente concordam que encontraram mais fé, esperança e confiança nas promessas de Deus por meio da história de Walt, Anne e Chloe. Deus é bom e Ele faz as coisas por nós em seu tempo perfeito. Você concorda? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Obrigado. As informações são de TapRaps, imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!